Bom dia a todos. Então vamos continuar hoje com o nosso estudo em Gênesis. Estamos a chegar ao nosso objetivo, que era chegarmos a Gênesis 12, e vamos chegar lá hoje, se Deus quiser. Mas antes de chegarmos ao texto propriamente dito, eu queria dizer apenas algumas coisas que nos levaram, o porquê de nós fazermos isto. De tantos meses nós temos insistido em Gênesis. A razão é simples, é que se nós tirarmos Gênesis 1 a 12 da Bíblia, a Bíblia deixa de fazer sentido. Se os primeiros 12 capítulos de Gênesis não existissem, ou se os 12 primeiros capítulos de Gênesis não forem verdadeiros, forem alegoria, forem uma maneira poética de explicar alguma coisa, se isso for verdade, então a Bíblia não faz sentido. Porque aquilo que nós temos na Bíblia, o ponto principal da Bíblia, isto não é novidade para ninguém, estou a dizer isto, mas vocês já sabem, só quero reforçar. O ponto central da Bíblia é o plano da redenção de Deus. É que Deus salva pessoas. É que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o Salvador da humanidade. E Gênesis 1 a 12 explica-nos, em primeiro lugar, porque é que é necessário redimir pessoas. Porque em Gênesis 3, o homem e a mulher, Adão e Eva, os dois primeiros seres humanos criados, pecaram. E pelo seu pecado, o pecado passou a todos os seus descendentes. Todos nós estamos aqui, de um lado ou do outro, somos primos. Porque todos descendemos de Adão e Eva. Então, porque todos descendemos de Adão e Eva, todos temos a mesma doença de Adão e Eva, que é o pecado. Então, se Gênesis 3 não existe, a pergunta é, para que é que Cristo veio? Se o pecado não existe, por que é que Jesus veio? Outra pergunta ainda mais profunda, se a evolução é verdadeira, como é que explicamos que o salário do pecado é a morte? Porque se a evolução é verdadeira, durante milhões de anos, vida foi criada e vida foi destruída. Houve morte. Nenhum ser criado primitivamente durou milhões de anos. E vieram outros. Se tudo isso é verdadeiro, então o salário do pecado não é a morte. E se o salário do pecado não é a morte, por que é que nós temos pecado? E por que é que morremos? Porque, de facto, aquilo que Gênesis 3 diz é verdadeiro. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram, Deus disse que Deus prometeu, ou disse, advertiu, no dia que eles comessem do fruto que Deus disse para não comerem, eles iam morrer. Então, se eles iam morrer espiritualmente e depois fisicamente, a morte passou a todos nós. E todos nós morremos em Adão. Então, Gênesis 12, já passámos por todo o Gênesis 1 a 11, sabemos que há uma luta entre a descendência da mulher e o descendente do Satanás, e toda essa luta que continua a existir, e Deus vai mantendo sempre um remanescente fiel, e chegamos 10 gerações depois de Adão, aparece Noé, que era o único homem justo na terra. E Deus pegou em Noé e na sua família e apagou tudo o que ele tinha feito até então e recomeçou do zero. E vemos que a vida humana foi perfeita. 10 gerações depois, chegamos a Abraão. E aquilo que nós sabemos de Abraão e da família de Abraão é que eles eram adoradores do Deus Lua. O Deus Lua era o Deus mais adorado em Ur dos Caldeus, onde morava Adão e a sua família. Então, o próprio nome de Adão remete para o pai astrólogo, o pai que olha para cima, pai alto. Então, o que nós sabemos de Abraão é muito pouco daquilo que é o seu passado. Sabemos que ele não conhecia a Deus. Sabemos que ele não era adorador de Deus desde a sua infância. Porquê? Porque o seu pai e a sua família, a Bíblia diz claramente, que eles eram adoradores de deuses estranhos.
como Josué diz no capítulo 24, dos deuses que ficavam para além do Eufrates, quando ficava Ur. Então, a família de Abraão não era uma família perfeita. Abraão, como nós costumamos dizer, não nasceu no lar cristão. Pelo contrário, nasceu no lar profundamente idólatra. Abraão terá nascido no ano 1996 a.C., mais ou menos há 4.000 anos atrás. Estas datas são bem certas, mas também não vamos perder muito tempo com isto. Alguns autores dizem que ele nasceu 47 anos depois da destruição da Torre de Babel. Eu não consegui fazer essas contas, mas há quem goste de fazer. Tem lá alguém em casa que gosta de fazer essas contas. E alguns dizem que sim, outros dizem que não. Alguns dizem que Abraão viveu mais perto do ano 2400. Colocam que se Abraão viveu depois, ou nasceu depois do ano 2000, então é muito difícil encaixar cronologicamente o Êxodo. Porque do Êxodo há provas arqueológicas da data. De Abraão não há. Foi descoberta a cidade de Ur, mas isto não prova nada acerca de Abraão, nem sabemos se ele era lá. Então, são coisas apenas que eu fui vendo e apontando, mas o que eu queria compartilhar convosco é isto, é que Gênesis 12, em Gênesis 12, Deus como que explicitamente explica a Abraão e a nós, através de Abraão, qual é o plano dele. Deus tem um plano. Então o título da mensagem é, acho que está aí, o plano divino para Abraão e a humanidade. Então, Deus tem um plano para Abraão. E no plano para Abraão, toda a humanidade está incluída. As promessas feitas a Abraão em Gênesis 12, elas são para toda a humanidade. Mas tenham cuidado, porque não são todas. Muitas pessoas pegam em Gênesis 12 e dizem que Israel não existe, isto é tudo para a igreja. Não é verdade. Não é verdade. E nós vamos falar disso com mais detalhe. Mas há promessas em Gênesis 12 que são para a igreja. Que são para o mundo inteiro. Para a humanidade. Então é isso que nós queremos falar hoje. Então vamos abrir em Gênesis capítulo 11, versículo 31. Perdão. E vamos ler até Gênesis 12, 9. Gênesis 11, 31 a 12, 9. Eu sei que o irmão Mauro falou já em Gênesis 11, da genealogia de Noé até Abraão. Ele passou levemente, mas Gênesis 11, a partir do 26, mas eu não quis incluir, para não estar a pôr a foice em seara alheia. Mas a partir do 31 é importante e nós vamos perceber porquê. Então diz assim, tomou Tera, a seu filho Abraão, e Eló, filho de Ará, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Ará, onde ficaram 32, e havendo terra vivido 205 anos ao todo, morreu, em Ará. Ora disse, 12:1. Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se a tua uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 4. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Ará, e levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que se acrescentaram em Ará. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali ficou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel para o ocidente
e ai ao oriente. Ali ficou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, sempre para o Negueb. Vamos orar. Pai, obrigado por este dia, pela tua palavra. Obrigado por tu deixares registrado para nós a tua verdade, Senhor, a verdade verdadeira. Aquela que nos explica porque é que estamos aqui, porque é que Cristo veio ao mundo e porque é que nós podemos confiar nele para a nossa salvação. Abençoa a exposição da mesma no nome de Jesus. Há um tempo atrás, na venda do Pinheiro, já não sei porquê, é fruto da minha idade, a memória vai. Mas eu te lembro de ter falado com o Moisés, aí estava também a família dele, e dizia que se tu sais daqui e não percebeste aquilo que eu te quis explicar, então eu não cumpri o meu papel. Se tu sais daqui sem perceber a história, o pano de fundo, então eu não cumpri o meu papel, porque não consegui chegar até ti. Para minha paz de espírito, o que nós temos hoje aqui é uma narrativa histórica. Ok? Não é um salmo com imagens, não é profecia apocalíptica, não é profecia preditiva, é história. É uma história de uma família. Então, eu tomo por garantido que toda a gente percebe que é uma história. A história de Abraão tem vários capítulos, nós vamos ver apenas o início dela, mas a história é muito simples, é que Abraão e a família de Abraão viviam numa terra, e Abraão foi chamado, ou a família de Abraão foi chamada, é uma dúvida, para uma outra terra, para Deus fazer qualquer coisa que Abraão não fazia ideia o que é que era. Quando Deus chamou Abraão, Deus não disse, olha, eu tenho umas promessas para ti, quando chegares lá eu vou dizer quais são as promessas. Deus disse, levanta-te e vai. E a Bíblia diz explicitamente que Abraão não sabia para onde é que ia. Sabia que tinha que ir, sabia que havia uma terra que ele tinha que ir, mas não sabia fazer o quê. Nem porquê, nem para quê. Então, esta é resumidamente a história que nós vamos ver hoje. Numa família que é chamada para uma terra que Deus chamou, e Deus vai explicar o porquê mais tarde. Então, diz aqui, tem aí um mapa aí no PowerPoint, rapidamente, podes avançar. Este é o mapa do Médio Oriente. Então temos ali, na parte mais à direita, vossa esquerda, a cidade de Ur dos Caldeus, lá embaixo, ao pé do Golfo Pérsico. Há quem diga que não era ali, não sei se era ou não era, para o estudo não interessa. Mas aquela rota que nós vemos a vermelho, a fixo, vermelho sólido, é a rota que Abraão fez para chegar à Terra Prometida. Vejam lá em cima de tudo, está a cidade de Harã. A cidade de Harã era uma cidade que ficava na rota do chamado Crescente Fértil. Quando eu andei na escola, e quando estudamos a pré-história e depois a história antiga, a primeira civilização que nos falam é a civilização suméria, ou a civilização da Mesopotâmia, que é exatamente aqui. E aquela parte mais esverdeada que vem no mapa muito bem, é uma parte fértil. Porquê que Abraão não atravessou a direito? Era mais rápido. Porque era deserto. E as pessoas não podem andar muito tempo no deserto. Então ele foi com a sua família até lá acima de Harã, depois de Harã desceu junto à costa para a terra de Canaã. Só uma parte que não tem nada a ver com isto, antes que eu me esqueça. A terra que foi prometida a Abraão chama-se terra de Canaã. Não me falem em Palestina, que eu fico muito chateado. A terra prometida a Abraão é a terra de Canaã. Palestina foi o nome dado pelos romanos a uma parte da terra que se chamava Filisteia. Filisteia, se nós vemos os livros da história de Israel, Reis, Samuel, Crônicas, os filisteus eram os inimigos de Israel. E a Filisteia ficava mais ou menos onde hoje é a faixa de Gaza. Foram sempre inimigos de Israel. E os romanos, porque expulsaram todos os romanos depois do ano 70, da grande revolta em Jerusalém, expulsaram todos os judeus da terra de Israel. Ninguém podia viver lá.
na terra de Canaã. E chamaram aquilo tudo Filisteia. E hoje chamamos nós aquilo Palestina, que não é o nome que Deus dá. Deus chama-lhe a terra de Canaã. Se Deus chama a terra de Canaã, por que vamos chamar coisas diferentes? Então, quando estiverem na vossa casa e ouvirem que a Palestina é isso, a Palestina é aquilo, lembra-se, a Palestina é a terra de Canaã. E nós vamos ver mais à frente porque é que isto é importante nós lembrarmos isto. Foi só uma parte. Peço desculpa, descontem este tempo no relógio. Então, ele fez a rota, mas o mais interessante é que o versículo, o capítulo 11, o versículo 31 diz-nos que eles foram até Ará e pararam. Diz que eles levantaram-se para ir à terra de Canaã, mas chegaram a Ará e ficaram lá parados. A pergunta é porquê? A resposta é ninguém sabe. Há algumas explicações que podemos tentar dar. Eu falei isto com a Sandra, disse que isto era muito técnico, que não valia a pena incluir. Incluo só por uma razão. Há pessoas mal intencionadas que dizem que isto é uma contradição da Bíblia. Porquê? Porque o versículo 12 diz que Abraão foi chamado e foi até Canaã. E o versículo 31 diz que ele foi até Arã. Algumas explicações, eu vou dar rapidamente. A primeira delas é que Estevão, o primeiro mártir, diz em Atos 7, 2 a 4, assim, varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória, apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia. Arã também era na Mesopotâmia, ok? Antes de habitar em Arã. Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. Dali, com o morte do seu pai, Deus trouxe para esta terra que agora habitais. Então, o que Estevão está a dizer é que antes de chegarem a Arã, Abraão tinha sido chamado. Então, a viagem de Ur para Arã ocorreu porque Deus chamou Abraão. De onde, como, porquê, a Bíblia não explica. Como eu disse, Abraão, a família de Abraão, eram adoradores do Deus Lua. Não sabiam nada de Deus, do Deus verdadeiro, do Senhor Jeová, não sabiam. De alguma maneira, Deus revelou a Abraão, e creio que também à sua família, por aquilo que lemos, a Ló e a Tera, seu pai, que ele queria, esse Deus verdadeiro, queria que eles fizessem algo para ele. Então, eles resolveram decidir. Foi uma coisa tão explícita da parte de Deus que eles não podiam dizer não. Então, aquilo que nós percebemos é que as 10 gerações de Noé a Abraão perderam-se todas. Tal como as 10 gerações de Adão a Noé. Então Deus levantou um homem chamado Abraão. Será que Deus vai fazer um novo dilúvio? Será que Deus vai fazer um reset à terra e recomeçar de novo? Deus não decidiu desta forma agora, mas Deus escolheu um homem, uma família. A família de Abraão. Então, Abraão foi para Ur, antes de ter mudado para Irã. Essa era a intenção. Lemos no versículo no capítulo 31, que eles saíram, o versículo 31 diz que eles saíram de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. A chamada principal e única foi sair de Ur e ir para Canaã. A paragem em Arã foi uma paragem que não estava nos planos deles. Algumas pessoas dizem também que eles eram naturais de Arã, mudaram para Ur para viver lá, para fazer negócios, e então voltaram primeiro à sua terra, antes de obedecer aquilo que Deus disse. É possível porque quando Abraão comissionou o seu servo para ir buscar uma esposa para Isaac, ele não mandou a Mesopotâmia, a Ur dos caldeus, mandou a Arã. Porque a família, Isaac casou com uma prima, porque uma prima em segundo grau,
Porque o avô de Isaac era irmão de Abraão. Era o irmão dele chamado Naor. Então ele não o mandou para Ur. Olha, vai a Ur a minha família. Não, porque a família de Abraão não morava em Ur. Então isso é outra possível explicação para o que tem acontecido. Não sabemos se é verdadeira ou falsa. Outra explicação é que como eles receberam esta revelação de Deus em Ur, dos caldeus, eles decidiram não ir diretamente, mas parar na sua terra. Pode ser assim, pode não ser. O que percebemos pelos versículos é que não foi uma decisão só de Abraão. Tera e Ló foram com Abraão. Por exemplo, Naor não foi. Então foi uma decisão não apenas de uma pessoa, mas de várias pessoas. Outras pessoas dizem que foi porque Ará, Tera, o pai de Abraão, estava muito doente, eles ficaram com ele em Ará até ele morrer. E ele só morreu aos 205 anos. Nós temos uma colega da Palavra da Vida que vive com a mãe dela, tem 101 anos. E ela disse que vai viver com a mãe até a mãe morrer. Se a mãe morrer aos 205, ainda falta muito tempo. Então, ele morreu aos 205, dizem que Abraão ficou com ele. Dizem, não sabemos se é verdade ou mentira, mas pronto. Eu só estou a dizer isto para que fique ciente de que Abraão foi chamado. Porquê que foi em Ur dos Caldeus? Porque a Bíblia diz, a regra principal da interpretação da Bíblia é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Se Estevão diz que ele foi chamado em Ur dos Caldeus, para mim chega. Infelizmente, para muitos críticos da Bíblia, não chega. Então nós temos que explicar razões plausíveis porque é que isso aconteceu desta forma. Então depois, já no capítulo 12, temos o plano de Deus para Abraão, nos versículos 2 a 3. Pode avançar aí, por favor? Eu pus isto só para as crianças poderem apontar um esboço, ok? Pode avançar todos até ao 5. Então, o plano de Deus para Abraão, primeira parte, primeiro ponto, ele será uma grande nação. Versículo 2 diz, de ti farei uma grande nação. É muito interessante esta promessa, de ti farei uma grande nação. Se nós voltássemos ao capítulo 11, versículo 30, nós recebemos uma informação chocante. É que Sara era estéril. Sara, ou Sarai, na altura, a mulher de Abraão, não podia ter filhos. Não podia. Era uma impossibilidade que Deus tinha fechado o seu ventre. Então Deus está a prometer a um homem de 75 anos uma coisa que é impossível. Que olha, a tua esposa vai ter filhos. E de ti vai sair uma possibilidade tão grande, uma grande nação. E Abraão pergunta para si próprio, mas como? Se eu não tenho filhos? Essa pergunta teve muitos anos no coração de Abraão. Ele fez diretamente a Deus mais tarde. E Deus disse, é promessa, tens que acreditar. Quando Deus promete coisas, Deus não está obrigado a explicar como, quando, onde e porquê. Nós temos que aceitar as promessas de Deus como elas são. Pela fé. A vida cristã é pela fé. E nós vamos ver um grande exemplo de fé em Abraão. Também ele disse que o seu nome seria engrandecido. Aquilo que os homens da Torre de Babel queriam, e diz lá em Gênesis 11:4, disseram, vinde, edificamos uma cidade para nós, para que o nosso nome se torne célebre, o nosso nome. Aquilo que eles queriam, pela força humana, pela capacidade humana, Deus ofereceu de graça a um homem chamado Abraão. Disse, Abraão, o teu nome vai ser engrandecido. O único polo de concordância entre as duas grandes nações, as grandes religiões do Médio Oriente, os judeus e os árabes, os muçulmanos, não árabes, os muçulmanos, é que Abraão foi pai de Maomé e pai de Jesus. Que os dois descendem de Abraão. Obviamente que eles dizem que
o primeiro filho de Abraão, e tem razão, foi Ismael. Então a linhagem de Abraão é por Ismael. E vai chegar a Maomé. Os judeus dizem, segundo aquilo que a Bíblia ensina, a Bíblia deles é diferente da nossa, o Alcorão, mas diz que o filho da promessa é Isaac. E Jesus vem da linhagem de Isaac. Então, o nome de Abraão é o único nome consensual entre judeus e muçulmanos. Ok? Ambos acreditam em Abraão. Há até politicamente aproveitamento deste facto para eles se unirem, mas o nome de Abraão ia ser conhecido e é conhecido em todo o mundo por todas as pessoas. Nota que eu não estou a dizer Abraão, estou a dizer Abraão. Abraão é depois. Leiam o Gênesis e percebem. Então ele também para Abraão ser uma bênção. Não apenas ele seria abençoado, mas ele ia abençoar outras pessoas. Primeiramente a sua própria nação e futuramente outras nações. Diz também, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isto é uma atitude que tem a ver com a nação de Israel, mas mais do que com a nação de Israel, com o Deus de Israel. A bênção e a maldição Deus guarda para os que respeitam e honram o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, o povo de Abraão. E a maldição é para os que não respeitam Abraão, o povo de Abraão e o Deus de Abraão. Então, Deus escolhe, ou Deus tem pessoas que ele abençoa por causa disto. Há nações, não quero entrar nisto, que é uma grande discussão, muito abençoadas por aquilo que fazem com Israel e por Israel. E há nações incrivelmente amaldiçoadas por aquilo que não fazem contra Israel. Vou dizer só dois nomes, Estados Unidos e Irão. Pensem nisso. E pensem naquilo que eles querem uns pelos outros. Ponto 5, ele diz também que nele todas as pessoas serão benditas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, este ponto da promessa é o que se aplica a nós. O que Deus está a dizer antes é para Abraão e para a descendência de Abraão. Eu não sou da descendência de Abraão. Não sou judeu. Não sei se aqui alguém é, que eu saiba não. Mas eu não sou. As promessas que Deus fez a Abraão de que ele seria uma grande nação, eu não faço parte dessa nação. Mas eu faço parte das famílias da terra que foram abençoadas por Abraão. Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano original de Deus para a nação que sairia de Abraão, a nação, o plano divino de Deus para Abraão e para a humanidade é que Israel fosse de bênção para as outras nações. Que Israel fosse como que uma proclamação de Deus às nações. Há histórias judaicas muito antigas de que as línguas que saíram de Babel foram 70 e que as promessas de Abraão foram escritas em 70 línguas diferentes e enviadas às 70 nações. Isto custa-me a crer, porque eu não sabia escrever naquela altura. Mas a promessa é para todas as famílias da terra. Para todos nós estamos aqui. Para a minha família, para a tua família, para a tua família, para a tua família e para todas as famílias da terra. Para a família do teu vizinho, do teu amigo, do teu patrão, do teu colega de emprego. Para todas. Então, Abraão ia ser uma bênção para todos. Mas a pergunta é, mas se Abraão está restrito a uma terra, a terra de Canaã, como é que ele vai abençoar as outras famílias? E isto os judeus nunca perceberam. Leram a Bíblia, ou o Tora, como eles têm, até a primeira parte do versículo 3, mas não leram a segunda parte, que diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Pedro, a pregar em Atos 25 e 26, diz: vós sois os filhos dos profetas e da aliança de que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Notem que Pedro toca famílias por nações. Nações, na Bíblia, é a tradução da palavra etnia. Etnia são grupos diferentes de pessoas que se diferenciam pela cultura, pela língua,
pelo sítio onde habitam, por tudo isso. Mas Deus quer alcançar todas as etnias da terra. A etnia portuguesa, a etnia brasileira, dos vários estados. Não sei como é. Portugal é um país pequeno e há pelo menos 3 etnias, dizem, diferentes. Não sei como é que é no Brasil, mas deve haver muitas mais. Eu estive em Moçambique, que é um país menor que o Brasil, é maior que Portugal, e havia 26 etnias diferentes. 26 línguas que eram faladas por grupos diferentes, em sítios diferentes, com costumes diferentes. Mas Deus quer alcançar todas as etnias, todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus, está em maiúscula, enviou primeiramente a vós outros para abençoar, no sentido de cada um se parte das suas perversidades. Então, em primeiro lugar, a promessa de Deus a Abraão é para os judeus, para que os judeus sejam salvos. Os judeus são uma etnia. Ao longo de mais de 4.000 anos, desde Abraão, o primeiro judeu, ou o primeiro israelita, como queiram chamar, até hoje, eles são uma etnia. Sabem quem são, de onde vieram, para onde vão, o que estão a fazer, qual é a terra deles, quais são os descendentes deles, sabem tudo isso. Há muitas etnias que se perderam pelo mundo fora. Acabaram, extinguiram-se, mudaram. Os judeus nunca. E mantêm ainda traços daquilo que era originário deles. Vou pedir ao Rodrigo, por favor, para ler Gálatas 3, 8 a 14. E eu descanso. Gálatas 3, 8 a 14. Abram, por favor. Três, 8 a 14. Serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como crente em Abraão. Todos quantos hoje são da obra da lei, são debaixo da maldição. Está escrito: maldito todos aqueles que não permanecem em todas as coisas feitas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Até o 14. Fazendo-se ele própria maldição em nosso lugar. For pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Obrigado. Então, Paulo está aqui a explicar aos Gálatas que tinham uma grande confusão na mente, tinham que voltar ao judaísmo ou não, que a salvação em Cristo é para os gentios. Aquilo que os judeus pensaram, toda a sua história, e muitos ainda pensam assim, que as promessas de Deus são só para Israel. As promessas de Deus em Cristo são para os gentios. Para nós. Para nós. Que não somos judeus. Que as primeiras 4 promessas feitas a Abraão não se aplicam a nós. Mas a quinta promessa que é feita, de que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, é para nós. É para a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos aqui. A igreja, segundo Paulo, é composta por judeus e gentios, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as etnias do mundo. Então nós fazemos parte desta igreja. Da igreja, notem que Paulo diz logo no versículo 8, que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então o que Deus está a explicar a Abraão, embora ele não percebesse, é que o Evangelho viria desta promessa, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. De que em Abraão a salvação iria para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as línguas, em todas as etnias. Abraão foi o portador dessa mensagem. E vejam o que ele diz no versículo 14, para que a bênção de Abraão, qual bênção?
Que Abraão ia ser uma grande nação? Que Abraão ia ser abençoado? Não. De quem Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão chegasse aos gentios. Como? É em Jesus Cristo. A bênção de Abraão chega à igreja, ao mundo, através de Jesus Cristo. E como nós estudamos e já falámos muitas vezes, a linhagem da mulher vai até Jesus. Jesus é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é aquele que venceu a morte. Então, quando nós olhamos para as promessas feitas a Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra, nós entendemos que Abraão, aqui Jesus, era o descendente prometido de Abraão. E aquilo que nós percebemos em todas as eras, desde Eva e Adão, que creram na promessa de Deus, a Abraão que creu na promessa de Deus, a Noé, todos os que creram, é esta, é que a descendência de Deus, descendência santa, descendência escolhida da mulher, acaba em Jesus Cristo. E que em Jesus Cristo há salvação para todas as pessoas. As que viveram no passado, as que vivem hoje e as que virão a viver no futuro. Todos nós estamos aqui, temos que entender uma coisa. Sem Jesus não há salvação. Eu olho para vocês todos, eu conheço a maior parte de vocês por fora, as vossas caras, nomes não me perguntem porque eu sou muito mal a decorar nomes. Sou bom a confundir nomes, mas a decorar não. E olho para vocês e sei uma coisa de todos que estamos aqui. E vocês olham para mim e sabem uma coisa acerca de mim. É que somos todos pecadores. Eu olho para vocês todos, são todos pecadores. Vocês olham para mim e está ali um pecador. É verdade. Porque todos pecamos em Adão. Mas aquilo que eu quero dizer hoje é que há a solução para esse problema. Eu não sei, eu não posso ver os vossos corações. Não sei se alguma vez aceitaram a Jesus como vosso Salvador, se convidaram Jesus para entrar na vossa vida, não sei. Mas se não fizeste isso, hoje é o dia de o fazer. Nenhum de nós pode garantir o seu futuro. Nenhum de nós pode garantir que amanhã está vivo. Nenhum de nós pode garantir que no fim das contas está vivo. Então nós precisamos de acertar as contas com Jesus o quanto antes. Então o descendente de Abraão, que é Cristo, que diz também em Gálatas 3,16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz descendentes, como falando muitos, porém, de um só e ao teu descendente, que é Cristo. Muitas pessoas usam esta promessa para a descendência inteira, que as nações seriam abençoadas pela descendência inteira de Abraão. A palavra usada no original é a palavra semente, quer dizer um. Então é um descendente especial de Abraão. E esse descendente é Cristo. Lá estamos a evidência de Abraão, versículo 12, capítulo 12, versículos 4 a 6. Então vemos que Abraão saiu, como Deus disse, levou Sarai, o seu sobrinho Ló, e isso também levou consigo muitas coisas que ele tinha ganho em Harã. Abraão era um homem muito rico. Abraão era um criador de gado muito rico. A Bíblia diz que ele levou tudo aquilo que ele tinha ganho em Harã para a terra de Canaã. Às vezes olhamos, e já vimos em filmes, Abraão, Sarai e Ló caminharem pela terra árida até chegarem a Canaã. Não foi assim. Abraão levou muita gente consigo. Muito gado. Estamos a falar, se calhar, de centenas de pessoas. De escravos que Abraão tinha, de escravos que nasceram em Harã, de contratados que Abraão tinha para tomar conta do gado. Abraão levou tudo isto com ele. É o que a Bíblia diz aqui, que levou todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que se acrescentaram em Harã. Abraão era um homem muito rico. E levou aquilo que ele tinha atrás dele. Abraão não chegou sozinho com a sua esposa e o seu sobrinho a Canaã.
Levava uma grande comitiva. Tanto que as pessoas repararam naquilo que ele estava a fazer. Abraão deixou de lado uma vida lucrativa, estabelecida em Harã, para um sítio que ele não conhecia. Imagina que Abraão vai para um sítio e que não há sustento para os animais. Se calhar é mais, a terra mais própria para a agricultura e não para alimentar animais. Mas passou para um deserto. Uma parte é. Abraão não sabia. Abraão podia dizer, olha, se calhar vou perder tudo o que eu tenho. Se calhar pelo caminho os meus servos vão se revoltar e vão fugir de mim. Ele não sabia de nada. Ele sabia que havia uma ordem dada por Deus e que ele tinha que cumprir essa ordem. Então, Abraão mostrou pela fé que ele acreditava em Deus. Hebreus 11, e todos os personagens que falámos, viemos a este capítulo por algum motivo. Hebreus 11, 8 a 12, pela fé, Abraão, quando chamado, obteceu o fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber aonde ia. Estas palavras, sem saber aonde ia. Abraão não sabia. Desconhecia completamente onde era Canaã e como era Canaã. Mas ele foi porque ele teve fé em Deus. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Quando Abraão chegou lá, a terra estava ocupada. Ok? Abraão não chegou a um sítio deserto, sem pessoas. Os cananeus viviam na terra de Canaã. Sabemos que Deus tinha um plano para eles, e isso explica também o êxodo para o Egito, mas são outras histórias. Mas havia pessoas lá. E pelo aquilo que sabemos, eram muitas. Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual o Deus que é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de além já multiplicou uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Abraão foi pela fé. E nós, a única maneira que nós temos de avançar e de receber as promessas de Deus é pela fé. Não é pelo entendimento humano. Eu dei aulas de moral evangélica 1 ano. Tinha uma aluna que era de uma igreja, vamos chamar igreja, que era de um sítio onde se reúnem pessoas que dizem que Jesus é o seu Salvador. Mas ela não acreditava, por exemplo, que existiam anjos. Então estávamos a falar do Natal, ele disse que apareceu um anjo. Mas os anjos não existem. Então, mas tu não lês a Bíblia? Leio. Então, mas a Bíblia diz que existem. Mas eu não acredito nessa parte. Quem somos nós para dizer a Deus, isto está certo, isto está errado? Quem somos nós? Deus diz que somos todos coisas. Eu não acredito nesta parte. Bom, não preciso de Salvador. Então todos nós precisamos de perceber que aquilo que nós temos de Deus, aquilo que recebemos de Deus, é como Deus diz, e não como nós dizemos. Ou como nós queríamos que fosse. Então, Abraão, pela fé, obteve aquilo que ele tinha, aquela promessa que Deus lhe tinha dado. Romanos 14, 22 e 23 diz: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que se aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Sei que o contexto aqui é diferente do de Abraão, mas o contexto é: aquilo que eu faço, tenho que fazer pela fé. Todas as decisões que eu tomo, tenho que tomá-las pela fé. Eu tenho que conhecer Deus em todas as minhas decisões. Eu tenho que reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Quando nós vivemos por nós próprios, pela capacidade, pela destreza, pela noção de mérito, nós estamos longe de Deus. Porque Deus tem que ser aceito pela fé. E a fé não é apenas para a salvação. A fé é indispensável para a vida do dia a dia. Uma vida cristã sem fé
não é um fracasso, é uma inexistência. Ninguém vive. Nós estamos aqui, cremos em Jesus, sem fé. Porque se vivemos sem fé, a nossa vida não existe. Ok? Então nós temos que, pela fé, aceitar aquilo que Deus diz. Eu, todos os dias, tenho na minha mente e tenho escrito para não me esquecer. Todos os dias eu digo a Deus que confio nele para tudo na vida. E que o que eu tenho, o que eu faço, e que não mereço nada. E tudo provém da sua graça. Tudo o que nós temos provém da graça de Deus. Ninguém tem mérito. Ninguém tem mérito. Ninguém é capaz. Ninguém, pela sua própria capacidade, consegue alcançar a bênção de Deus. Porquê? Porque ela vem pela fé. Como é que é possível viver para Deus sem fé? Então a fé tem que fazer parte da nossa vida todos os dias, em todas as coisas que nós fazemos. Finalmente, Deus prometeu uma terra, e eu estou a avançar rápido, já passámos a hora. Deus prometeu uma terra, um adorador peregrino. Então Deus apareceu a Abraão e Deus fez uma promessa e disse, versículo 7, darei à tua descendência esta terra. Qual terra? Digam a terra de Canaã, digam com força, não tenham medo. A terra de Canaã. Deus prometeu à descendência de Abraão. Notem o que eu disse há pouco, nenhum de nós é descendência de Abraão. Nenhum de nós é. A terra não é nossa, não é para nós. Quando pessoas dizem, e foi muito bom ter cá o pastor Randy, quando as pessoas dizem que Israel, a igreja é Israel espiritual, onde é que eles põem esta promessa? Quem é que vai receber a terra? Se a igreja é o Israel espiritual, Israel já não existe. Quem é que vai receber a terra? Os palestinianos? Não, os judeus. A terra está prometida aos judeus e vai ser dos judeus. Sei que hoje, quando olhamos para o mapa, parece difícil. Para Deus não é impossível. E quando Deus achar que é tempo de dar a sua terra ao seu povo, Ele vai fazê-lo. Mas nós não podemos andar e dizer que todas as bênçãos de Israel passaram para a igreja. Não passaram. Não passaram, porque não podem. O que é que Deus vai fazer com essa bênção? Apagá-la da Bíblia? Mas já não há Israel. Quem é que vai receber a terra? Tem que haver Israel. E há Israel. E Israel vai receber a terra. Não estou a dizer que o povo que Deus está a usar nesta época é Israel, não é a igreja. Mas Israel não desapareceu. E Deus tem planos para o futuro de Israel. Vemos também que Abraão era um homem que adorava a Deus e ficou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Mais tarde, ele ficou outro altar. Então, Abraão proclamava aos que estavam à sua volta que ele não acreditava nos deuses deles. Que ele não entrava nos rituais dos deuses deles. Que ele tinha o seu Deus e que ele ia adorar o seu Deus. As pessoas que viviam com Abraão, os seus servos, os seus escravos, os assalariados, todos eles participavam com Abraão nestas celebrações. Porquê? Porque para Abraão era importante proclamar a sua fé. Proclamar a promessa que Deus lhe tinha feito. E ser de bênção para as outras pessoas. Abraão foi de bênção para os que estavam com ele na terra. E Deus quer continuar a usar a bênção de Abraão para edificar pessoas. Rapidamente, e podem depois ler no boletim, as perguntas para reflexão. Qual é a importância de Gênesis 1 a 12 para a história da redenção? Já disse, não existem, não há. Se o Gênesis 1 a 12 não existe, não há história de redenção nenhuma. Como se funciona o plano de Deus para Abraão com a igreja, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as etnias da terra. É assim que se funciona. Abraão é importante para nós, porque nós dependemos dele para isto. Paulo usa em Romanos a ideia de um enxerto. Eu não percebo muito da agricultura, mas um enxerto é quando pegas num ramo de uma planta e ligas a outro ramo, não sei como,
E o ramo que não dava frutos começa a dar frutos. Só que o enxerto feito por Deus é um enxerto feito contra a natureza. Porque na natureza usa-se por exemplo, uma oliveira brava, enxerta-se uma vara de oliveira mansa e saem azeitonas boas. Aqui é o contrário. Porque a oliveira boa é Abraão. E nós somos enxertados como a oliveira brava. Mas assim foi assim que Deus quis. E é a maneira que Deus abençoa todas as pessoas. O exemplo de Abraão para a fé que devemos ter no nosso viver diário, sem fé, nós não podemos agradar a Deus. E tudo o que eu faço tem que depender da fé. Tem que vir da fé. Ok? Tem que depender de Deus para tudo na minha vida. Não há áreas na minha vida em que eu dependa apenas de mim próprio. Finalmente, o culto público e a adoração eram importantes para Abraão. Se eram importantes para Abraão, são importantes para nós. O culto público é essencial à Igreja de Cristo. Não há igreja sem culto, sem ajuntamento de pessoas. Isto era no passado, isso continua a ser assim no presente. Deus vos abençoe e obrigado.